Olá, boa noite, pessoas lindas e maravilhosas. Semana passada não teve live, mas hoje estou aqui para nós conversarmos, né, sobre relacionamentos. Estamos aí numa semana maravilhosa, onde fiz uma série incrível falando sobre relacionamentos. Então, eu resolvi fazer essa aula ao vivo para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre essa experiência dos relacionamentos e tudo que a gente conversou para que você saiba como ter um relacionamento de alto valor. Como é que você pode viver um relacionamento de alto valor? Bem, nossa, eu fiquei muito feliz essa semana por fazer as aulas. Cada série, cada aula que eu faço, eu me sinto assim renovada. E eu falo sempre para as minhas alunas que eu tenho um prazer imenso de trazer conteúdos, de trazer conhecimento, e sempre quando alguém chega questionando alguma coisa, eu já me prontifico realmente em produzir alguma coisa assim que seja importante para trazer resultados para a vida daquela pessoa. E eu acredito que cada profissão que a gente exerce, cada profissional que faz o que ama, tem essa sensação que eu tive essa semana. Porque eu preparei com muita dedicação, com muito carinho essa série, e foram aulas intensas, foram aulas fortíssimas. E eu quero começar a conversar aqui com vocês a respeito da primeira aula que a gente fez sobre relacionamentos. Muitas pessoas me perguntaram, né? Paula, por que você começou falando justamente do porquê que os relacionamentos terminam? Por que você começou explicando exatamente o porquê que os relacionamentos terminam? Não podia ter começado falando de uma coisa mais positiva, né, do que a separação? Agora eu vou perguntar para vocês que já chegaram aqui, Verusca, Lana, Emerson, fala sério, não é um assunto mais atual possível? Hoje, o nível de separação está muito alto, né? O nível de divórcios, o nível de casais que se separam, o nível também de relacionamentos que passam rapidamente pela nossa vida, tá voando. A gente tá vivendo numa sociedade muito rápida, né? Tudo é muito rápido, tudo é passageiro. Se você não quer, o outro quer, não é assim? Se você não faz do jeito que eu tô querendo, então dane-se porque o outro vai fazer. Então as pessoas estão trocando de relacionamentos como se trocam de roupa, e os relacionamentos estão muito rápidos, e eu inclusive, né, recebi nessas semanas muitas propostas, né, de perguntas para conversar aqui na nossa live e também nas aulas da série. E uma das perguntas que surgiram foi justamente essa: Paula, por que parece que a primeira opção que a gente tem quando tem crise num relacionamento é pensar na separação? Por que isso? Por que a gente, mesmo sabendo das qualidades das pessoas, mesmo sabendo quanto a pessoa tem de coisa boa, por que a gente não consegue, já pensa logo em separar e em viver a nossa vida individual? Justamente, pessoal, porque a gente está vivendo esse momento da sociedade volátil, rápida, né? Que passa muito rápido. E isso está atingindo, sim, os relacionamentos. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm mais se esforçado. As pessoas não param mais para se esforçar para ter um relacionamento saudável, para ter um relacionamento melhor. Então, aquele egoísmo, né? Se o outro quiser, ele que pede perdão. Se o outro quiser, ele que venha falar comigo. Se ele quiser, ele que faça, né? E a gente vai vivendo esse dilema, porque um não cede, o outro não cede, e vive essa confusão, e os relacionamentos estão passando. E o que as pessoas não percebem é que um relacionamento, quando você aceita se relacionar com uma outra pessoa, seja um ficante, seja um namorado, seja noivo, seja casado, seja morando junto, seja
seja o seu amigo, qualquer tipo de relacionamento, seu amigo, sua família, seu filho, seu relacionamento profissional. O que a gente muitas vezes esquece, amigas, é que todo tipo de relacionamento envolve uma troca de energia. Envolve evolução. A gente está para o relacionamento para uma evolução de vida. E a gente, nem saca essa pegada. A evolução é o ponto. Quando você se relaciona com outra pessoa, em qualquer área da vida, você está se dando a oportunidade de melhorar cada dia, de lidar com o que é diferente. Você está se dando a opção de evoluir, de aprender. E o aprendizado é um ganho muito grande para a nossa vida. Então, amiga linda que está aí me ouvindo, é muito importante a gente começar falando aqui dos relacionamentos, de como desenvolver um relacionamento de alto valor para nossa vida, entendendo que o esforço, quando eu me esforço para manter um relacionamento, eu estou me esforçando para minha própria evolução, para que eu possa aprender mais, para que eu possa evoluir como pessoa. Então, quando eu decidi colocar esse tema, por que os relacionamentos terminam, é porque eu pensei assim: caramba, né? A gente quer viver um relacionamento de alto valor, mas é muito importante saber quais são as ações que a gente está tomando que estão fazendo o meu relacionamento não funcionar. Então, se você sabe quais ações estão bloqueando a sua forma de se relacionar, você pode mudar essas ações e fazer do seu relacionamento um relacionamento diferente, com outros hábitos. E como eu já disse aqui, uma das coisas que está derrubando os relacionamentos assim em alto nível é a questão, sim, das pessoas não quererem mais se esforçar em relação a manter o outro na sua vida. As coisas estão tão rápidas, eu posso conquistar outra pessoa ali, outra aqui, e eu já não me esforço mais para cuidar do meu corpo, para viver aquele momento que eu vivia antes, quando eu estava no período da conquista, porque na hora que a gente tá conquistando, né, gente, é um tal de tomar um banho mais demorado, é um tal de perfume, é um tal da melhor roupa, é um tal de não tem horário, a pessoa, né, a gente se esforça, a gente pega 2, 3 conduções, vai até a pessoa vem até a gente, é aquela coisa maravilhosa, né, aquele continho de mar de rosas. Porém, depois que você começa a desenvolver um relacionamento, as pessoas esquecem de continuar esse processo de conquista, que isso nunca vai acabar, que a gente precisa continuar se vestindo bem, precisa continuar fazendo o melhor pro outro, se esforçando em relação a outra pessoa, né, para que a outra pessoa tenha felicidade, conforto, e isso eu só posso dar pro outro porque eu vou estar cheio de mim mesma, né? Então eu tenho que cuidar de mim, do meu corpo, da minha mente, da minha saúde, para me esforçar para cuidar do outro também. Então, quando a gente tem essa noção, meninas, de que o relacionamento envolve sim um esforço da nossa parte, não é ir jogando tudo, né, pro alto por qualquer motivo, como a gente vê hoje, a gente consegue sim manter um nível de qualidade dentro do relacionamento. E aí, quando a gente estava... postei a aula, né? Vocês podem acompanhar essa aula no YouTube depois. E as pessoas começaram a falar: nossa, tem muito a ver. E você que tá me assistindo, você que tá ouvindo aí eu falar sobre essa questão das pessoas não se esforçarem mais pelos relacionamentos, faz sentido isso pra vocês? Vocês acreditam mesmo que isso tem a ver com a sociedade de hoje? Tá tudo tão rápido que as pessoas já não estão se esforçando para manter uma boa convivência, para lidar com as diferenças, para entender o ponto principal de mudança dentro da relação. Faz sentido isso para vocês? Se tiver fazendo sentido, dá um coração aí, faz um comentário que eu quero saber sua opinião. E nesse interim todo, nessa discussão, algumas meninas vieram falar comigo, né? Paula, mas eu não tenho
relacionamento e eu terminei, e você tá falando de relacionamentos que terminam, e eu não consigo manter um relacionamento na minha vida. Eu não consigo, eu vejo minha amiga, minha inimiga, minha vizinha, minha tia, solteirona, várias pessoas conseguindo um bom relacionamento, vivendo com alguém, e eu não consigo ter ninguém na minha vida. E aí algumas meninas vieram, né? Fala sobre isso, por que a gente não tá conseguindo parar com ninguém num relacionamento? Por que eu não consigo manter ninguém comigo? Por que eu não dou certo com ninguém? E aí eu fiz, né, a segunda aula dessa série de relacionamentos, que também está disponível, falando do porquê que as mulheres não estão dando certo com ninguém. E quem assistiu a aula, foi uma aula bombástica, e eu falei muito sobre o apego ruim. A mulher, né, ela tem todo esse processo emocional, a gente é todo carinho, a gente é toda atenção, e a gente gosta do romantismo, né, implantado. E quando a gente vai encontrar alguém, quando a gente começa a se relacionar com alguém, marca um encontro, o primeiro encontro, e a gente vai ver aquele cara, e a gente conversou talvez no WhatsApp ou nas redes sociais, e aí quando a gente vê pessoalmente essa pessoa e tal, a gente já volta pra casa, mulher, né? Volta pra casa como? Já deitando, já toma um banho pensando, meu pai, ele é um cara maravilhoso, nossa, que encontro incrível, nossa, se for assim, será que ele vai me ligar amanhã? Será que vai acontecer? E a gente começa já a fazer aquela ilusão, criar aquela ilusão, né, mental, e a gente começa ali, ficar já imaginando, eu, você, 2 filhos, um cachorro, e foi só um encontro. Muitas vezes, amigas, eu me deparo com alunas que estão aí encontrando com uma pessoa há 1 mês, 2 meses, não passou nem do prazo da experiência, e já estão aí, ai, porque ele não me liga, porque ele não fala, porque ele não responde, porque, ai, ele disse que eu era especial. Amiga linda, sai dessa. E por ter tanta necessidade, né, de querer que as coisas aconteçam de uma forma muito rápida, as mulheres estão muitas vezes espantando, fazendo os homens, fugir delas. Então, nessa segunda aula, eu falei sobre a gente como mulher parar um pouquinho, respirar fundo e ter mais controle dessa ansiedade e partir para uma desilusão, meninas, porque a ilusão, ela não é uma coisa boa, mas a desilusão é uma coisa maravilhosa. E tem gente que fala, como assim? Se desiludir é ótimo. Amiga, se desiludir é ótimo. Por quê? Porque quando você vive numa ilusão, você está criando algo que não existe. Você está imaginando, você está numa expectativa de algo, e aí você vive em cima de uma coisa que nem pode acontecer, ou você está imaginando algo que nem está acontecendo. Agora, quando você se desilude, quando você fala, me desiludi com aquela pessoa, gente, isso é ótimo. Isso significa que você abriu os olhos, que você agora está enxergando a pessoa como ela realmente é. Né? Ela mostrou quem realmente ela é, ou a situação mostrou o que realmente do que você se livrou. E isso não é maravilhoso? Nossa, isso é incrível. Você viver iludido numa expectativa, numa viagem, né? Aquela viagem da maionese não é bacana. Mas você viver a realidade, você encarar os fatos, e muitas vezes, mesmo que não sejam favoráveis, nossa, vale super a pena. Então, quando você vai para um encontro, mesmo que você tenha a expectativa de um relacionamento, uma mulher toda poderosa, uma mulher bem resolvida, uma mulher com as emoções controladas, ela sabe que aquele mingau, amiga, a gente não come de uma vez quente para queimar a boca, para queimar a língua. A gente come o mingauzinho, pelos cantinhos, né? Onde tá mais morninho, onde tá mais tranquilo. E é assim que a gente faz. A gente não vai com toda a sede ao pote, tomando, já querendo beber a água, já querendo até que a água, né, esteja doce. Não é assim, não.
tudo vai acontecendo num passo a passo, de um jeito tranquilo, né? Você espera, você observa mais, você ouve mais, você questiona dentro de uma medida. Então, muitas pessoas não estão dando certo com ninguém porque simplesmente estão apressadas. E mais uma vez a gente cai nessa onda, né, da rapidez da humanidade. A gente cai nessa onda da humanidade volátil que a gente vive. E aí tá todo mundo doido, tá todo mundo apressado e ninguém mais quer pausar, observar, tranquilidade, né? Leveza, vai com calma. Às vezes vai demorar meses, às vezes vai demorar dias, às vezes pode demorar semanas. Vai vivendo momento a momento, sem apego, sem milhões de mensagens, sem ficar atrás, sem ficar cobrando, né? E um relacionamento que começa, gente, quando você começa de uma forma leve, tudo tende a ser mais leve, tudo tende a fluir de uma forma mais tranquila, mais sossegada. Agora, quando existe a pressão, a cobrança, o apego emocional ruim, aquele apego de dependência, porque você depende, você tá carente, você quer atenção, e em vez de você cuidar da sua carência, do que tá faltando dentro de você, você vai ainda quer que o outro descubra o que tem que fazer para curar a tua dor, para te dar atenção, para poder curar a tua solidão. A outra pessoa não tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade é sua. Você tem que cuidar das suas carências, descobrir em que ponto você pode melhorar elas. Você está sentindo falta de atenção? Vai buscar essa informação. O que está me fazendo sentir tanta falta de atenção assim? Né? Em que ponto eu tô precisando rever essa questão, essa minha dor. E tudo, gente, existe técnica, estratégia, passo a passo. Eu tenho alunas aqui que estão assistindo, podem confirmar isso, que quando a gente sabe o que fazer, a gente sabe o passo a passo, as coisas vão fluindo. E se você é minha aluna, tá aí, manda um coraçãozinho, coloca aí qual é a sua ideia sobre isso que a gente tá falando, tá fazendo sentido para vocês essa aula, então é muito bacana. E aí, na aula de ontem, né, a terceira aula, eu quebrei um paradigma, né? A gente fala muito do apego e a gente enxerga muito o apego como algo dependente, como algo ruim, aquele apego, né, que está voltado à falta de confiança, à falta de atenção. Mas ontem eu resolvi falar, né, sobre o apego saudável. E é muito importante a gente entender que existe sim esses dois lados dos nossos sentimentos. Por exemplo, existe aquela ansiedade muito ruim quando você está muito preocupada com o futuro, com as coisas que vão vir, você está agitada, você se preocupa demais com as coisas que vão vir, que você esquece até de viver o presente, fica vivendo lá no futuro, né? É uma ansiedade muito ruim, porque o futuro a gente não tem ainda. Então você vive num lugar que nem existe ainda e se preocupando com coisas. Então a gente projeta objetivos, a gente tem que projetar. A nossa vida a gente não pode deixar de ter objetivos para o futuro, mas não já querer viver tudo aquilo naquele futuro, querer saber de tudo, não. Então a ansiedade ruim é essa, né? Que faz a gente ficar ali angustiado em relação ao futuro. Agora tem aquela ansiedade boa, né? Que é a ansiedade que dá quando você, por exemplo, vai encontrar uma pessoa pela primeira vez, dá aquele friozinho na barriga. Já sentiram isso? Dá aquele friozinho na barriga, aquela coisa, e aí você sente, é uma ansiedade, você fica naquela expectativa, né? Se vai dar tudo certo, se a pessoa vai. É uma coisa boa, porque te desperta. Então eu tô dando esse exemplo da ansiedade para vocês também entenderem que no apego é da mesma forma. Existe esse apego da dependência, da carência, mas existe o apego que é saudável, que é voltado à empatia,
né? Quando a pessoa se coloca no lugar do outro, quando a pessoa tem esse feeling, essa essência de como é para ele. Como é vestir essa roupa do outro? Como é que o outro pensa? Como é que ele gostaria de ser tratado? É assim, né, que eu consigo demonstrar? É assim que eu consigo resolver? Então, a gente consegue muita coisa quando a gente exerce o apego saudável, que, como eu tô dizendo, tem muito a ver com a empatia, né? Tem muito a ver com o controle das nossas emoções. A gente entender que dentro de um relacionamento, o outro, eu não tenho que ter exatamente tudo igual ao outro, né? Os mesmos gostos, as mesmas vontades, o mesmo jeito, não vai ser tudo igual. Dentro de um relacionamento, eu tenho que ter os meus gostos, minhas vontades, eu continuo tendo minha personalidade, meu jeito, e nem sempre vai ser igual do outro. Então, é muito legal quando a gente entende essa diferença de que as coisas não vão se encaixar toda vez do mesmo jeito. Então, o apego saudável, ele lida já com essas duas questões. Eu me colocando, olhando pela perspectiva do outro, e justamente eu faço isso porque eu tenho maturidade de entender que o outro não é igual a mim. Por mais que se relacione comigo, nós não temos características iguais, nós não vamos ter tudo igual. Algumas coisas vão ser, sim, diferentes, né? Então é muito legal. E desenvolver, gente, a empatia é você cortar julgamentos também. Eu falei isso na aula, né? A gente tem essa condição de julgar muito as pessoas. Por quê? Porque quando a gente não tem maturidade emocional, a gente não tá bem com os nossos sentimentos, organizado com os nossos sentimentos, a gente é inseguro, a gente tem medo de ser traída, a gente tem medo de ser abandonada, a gente perde confiança. E aí, consequentemente, a gente começa a julgar o outro. Por que chegou atrasado? Por que não fez do jeito que eu pensava? Por que isso? Por que aquilo? E aí a gente julga. E tudo aquilo, na verdade, tem a ver com a minha perspectiva. Tudo aquilo, na verdade, tem a ver com os meus valores. E eu não tô respeitando exatamente o valor do outro, a perspectiva do outro. Olha como é importante a gente conversar sobre isso, né? Quem é que gosta de ter um dedinho apontado na cara? Ninguém. Nem você que tá me assistindo, amiga, não é? Fala aí se não é verdade. Quem aqui gosta de ter um dedo apontado? Ninguém. Então, a dica, né, para uma relação saudável é a gente trocar de uma forma boa essas experiências com o outro. Quando a gente fala dos nossos sentimentos, quando a gente tem que ter uma conversa, fale mais de você. Fale mais de você do que do outro, né? Vamos falar mais da gente do que do outro. E assim a gente vai desenvolvendo uma relação mais saudável. Dá atenção para o que a outra pessoa está dizendo. Gente, como as pessoas não ouvem mais, né? As pessoas gostam de falar, mas poucas pessoas gostam de ouvir. E quando a pessoa é uma boa ouvinte, muitas vezes é porque a pessoa tá deprimida ali, guardando tudo dentro de si e não quer expressar nada. Então são dois lados muito perigosos. Então, dentro de uma relação saudável, é muito importante eu falar e eu ouvir, e ouvir com qualidade, né? Não tentando interpretar pelos meus valores, não tentando entender pela minha perspectiva, mas ouvir com atenção, estar presente com a pessoa, né? Quando ela estiver falando. E é dessa forma que a gente desenvolve relacionamentos que dão certo, relacionamentos que têm um apego, mas um apego saudável, porque a empatia te faz conectar, a comunicação, a conversa, gente, o diálogo te faz conectar. Tem casais que entram e saem da mesma casa e é aquele só bom dia, boa tarde,
por educação e não conversam, não desenvolvem essa comunicação. Um não sabe exatamente o que o outro está passando, ou o que está sentindo, ou como foi. Ninguém mais pergunta. As pessoas estão muito desinteressadas. E aí eu volto lá na primeira questão da primeira aula, porque já não querem mais se esforçar, já não estão dispostas a se esforçar para fazer o que tem que ser feito para fazer aquilo dar certo, né? E lembrando sempre, né, pessoal, que um relacionamento não é uma via de uma mão só, de mão única. Relacionamento é via de mão dupla. Então também não adianta bater numa tecla, tentar tocar piano numa tecla quebrada. Se somente você está buscando informações, conhecimento, só você está exercendo a empatia, só você está tentando ter uma comunicação assertiva, se você percebe que é só você que está doando e o outro não está demonstrando a disposição para isso, algo realmente começa a ficar preocupante na história. Então é muito importante que dentro de uma relação os dois lados estejam dispostos, conectados no que? Naquilo que eu falei lá no começo da aula, na evolução um do outro, no aprendizado que fazem juntos. Lembre-se, amiga, um relacionamento, ele é uma oportunidade de você evoluir com uma outra pessoa, de você aprender com uma outra pessoa, de você se desenvolver junto com alguém. Então é muito bacana. E hoje eu falei sobre uma grande novidade, uma novidade extraordinária que saiu para ajudar você que está me ouvindo a viver relacionamentos melhores, mais saudáveis, mais equilibrados, mais felizes, relacionamentos longe de uma rotina ruim, caótica, castigante, relacionamentos mais estáveis, duradouros, independente da sociedade transitória que a gente vive e independente do tempo, um relacionamento quente, cheio de cumplicidade, respeito. E eu sei que você pode estar pensando, ai, Paula, mas isso é muito bom para ser verdade. Você trouxe tantas questões de um relacionamento, será que isso ainda é possível? Eu posso te dizer que fácil não é. É algo realmente um pouco difícil, mas é possível, totalmente possível, quando você e a outra pessoa está disposta a simplesmente fazer o que tem que ser feito. E na vida, né, gente, para tudo na vida existe um passo a passo, uma estratégia. Quando a gente não sabe como fazer para resolver algumas questões, a gente precisa buscar ajuda. A gente precisa buscar estratégias com quem entende do assunto para nos ajudar a desenvolver isso dentro de nós. Então, se você aí tá me ouvindo e tá vivendo um relacionamento que não tá bom, que não tá ruim também, aquela coisinha mais ou menos, tá em crise, tá vivendo relacionamentos frustrados, parece que vocês já não são mais atrativos um para o outro, você, mulher, parece que só tá falando com a parede porque já não é mais ouvida pelo seu parceiro. Se você aí é solteiro de repente, ou tá só namorando, tá ficando com alguém, mas já quer saber exatamente como é que você escolhe uma pessoa para se relacionar, você gostaria de saber as características certas para viver um relacionamento de alto valor? E se você está procurando viver um relacionamento de alto valor e já quer ter o passo a passo, as estratégias, para que quando essa pessoa estiver na sua vida, você simplesmente já saber como é viver um relacionamento de alto valor, esse curso que eu lancei hoje é para vocês. O curso Desafio 10 dias para arrasar no relacionamento. Vocês não ouviram errado. 10 dias para você ter um relacionamento diferente, de alto valor. E eu acredito tanto no que eu tô falando para vocês. Eu já vi tantas alunas minhas e eu também tenho aplicado na minha vida, né? Vivo relacionamentos muito respeitosos, muito grandiosos, maravilhosos. Então,
Eu vi muitas alunas minhas desenvolverem relacionamentos melhores, deixarem de ser ciumentas, deixarem de cobrar, saberem se comunicar, saberem receber a atenção do parceiro. Então, eu vi isso acontecer na vida de muitas mulheres e por isso que eu continuo ensinando essas técnicas e aprimorando esse conhecimento. Porque isso é possível, sim. Então, o curso Desafio 10 Dias para Arrasar no Relacionamento, ele é tão poderoso que eu coloquei ele disponível hoje. Eu vou deixar para vocês aqui na bio, no link aqui do Instagram, para que você possa entrar no link e conhecer e saber mais informações a respeito de como você pode participar desse curso maravilhoso que vai ficar disponível no meu site a partir de hoje. Então, nesse curso, gente, é um curso sensacional que vai te dar a oportunidade de viver relacionamentos diferenciados. E se você ainda não tem um relacionamento, vai te dar a oportunidade de já ver a perspectiva de como é viver um relacionamento de alto valor. Se isso fez sentido para sua vida, se fez sentido para você, corre, clica no link que eu vou deixar aqui e fica por dentro dessa oportunidade. Porque, gente, já chegou a hora de nós vivermos uma vida diferenciada. E os relacionamentos, eles impactam diretamente a qualidade da nossa vida. Quando a gente fala de ter relacionamentos melhores, não é só no aspecto sexual ou de você ter uma companhia. Não é só isso. É você ter qualidade de vida. Quando a gente se relaciona melhor com a nossa família, com o nosso parceiro, com a nossa parceira, quando a gente se relaciona melhor com nossos filhos, com o nosso patrão, né, com os nossos vizinhos, a gente tem qualidade de vida, a gente troca energia. Olha o que eu falei de novo, quando a gente se relaciona bem, a gente está dando para a vida, para a gente mesma, a oportunidade de evoluir, de crescer, de aprender, e isso em qualquer área do relacionamento. Faz sentido para você? Então, era isso. Eu acredito que eu passei aqui um resumão maravilhoso de tudo que a gente aprendeu essa semana. E eu quero agradecer imensamente a todas vocês que estiveram ligadinhas em cada aula dessa série Relacionamentos. E já quero agradecer você que vai tomar a decisão agora de clicar no link que eu vou deixar aqui E quando você acessar o curso, você já vai receber uma senha de acesso, lá no seu e-mail você já vai receber imediatamente as suas instruções para que você faça um curso de qualidade. E quer saber a coisa mais legal? Você vai receber também um link para participar de um grupo no Instagram, no Telegram, junto comigo. Então, nesse grupo do Telegram, um grupo VIP de mentoria comigo, só para as alunas do curso Desafio para Arrasar no Relacionamento. E lá você vai poder tirar as dúvidas, conversar comigo, eu vou poder te ajudar a dar os passos, né, que você está aprendendo e a usar as estratégias certas para viver esse relacionamento diferenciado. Amiga linda, é sempre incrível bater esse papo com você aqui nas quartas-feiras, às 8 da noite. Lembre-se que na próxima quarta-feira tem mais bate-papo, mais conversa. Se você ficou com alguma dúvida, pode me mandar pergunta no direct, pode conversar, pode fazer sua pergunta, que eu estou aqui disponível para ajudar você. Lembre-se, amiga linda, vocês nasceram para ser plenas, felizes e para viverem bons relacionamentos, alegres, saudáveis e de outro nível, bem longe de uma rotina ruim e bem longe de falta de confiança e de coisas ruins. Então acredite no processo, acredite nessa possibilidade e acredite que existe sim estratégias e passo a passo para que você possa viver um relacionamento de alto valor, tá certo? Então, amigas lindas, muito obrigada pela participação de vocês nessa aula ao vivo. E eu encontro vocês no curso, no grupo no WhatsApp e na próxima quarta-feira, aqui na próxima aula ao vivo que eu vou fazer no Instagram. Beijo no coração, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus. A gente vai se falando.